Olá, sejam bem-vindos a todos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou se você está querendo entrar nesse universo, está querendo se aventurar, sejam muito bem-vindos. Aqui eu sou o Custódio e a gente vai estar tratando desse tema aqui de uma forma sempre muito especial para vocês e com convidados também muito especiais, como eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-la, eu gostaria só de convidar vocês aí, obviamente, a seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, Instagram, TikTok, Amazon Music, Spotify, porque toda vez que a gente solta episódio novo aqui, vocês ficam sabendo aí imediatamente em primeiríssima mão. Bom, vou falar um pouquinho aqui da nossa convidada de hoje, mega especial, mega esperada aqui também. Bom, ela é paulistana, defensora pública, escritora, já publicou vários livros, incluindo contos e alguns romances, como o Fadas e Copos Encanto da Casa, Se Deus Me Chamar Não Vou, que está entre os 10 finalistas do Prêmio Jabuti 2020. É Sempre Hora da Nossa Morte, Amém, que foi finalista do Prêmio São Paulo 2022 e também indicado ao Jabuti 2022. E o seu mais recente livro, que é um sucesso aí, que eu estou vendo em todos os lugares que eu passo, e as pessoas falando bastante sobre ele, eu particularmente adorei, a gente vai falar dele aqui bastante aqui também durante o papo, que é Se Não Fossem as Sílabas de Sábado, que o título é maravilhoso, tá? O título ele já instiga, já bota a gente em outro lugar. Bom, é uma honra tê-la aqui com a gente. Mariana Carrara, seja muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas Podcast. Muito obrigada, estou bem feliz de estar aqui, Custódio, com você. Agradeço demais o convite. Imagina, seja muito bem-vinda aí. Como eu falei, a gente estava na mega expectativa aqui. Acho que você é uma escritora aí que tá bombando, tem produzido muito, né, nos últimos anos. A gente também vai falar disso aqui, do quanto você produziu aí, principalmente nos últimos 4 anos. Tá envolvida com vários projetos aí que eu tenho acompanhado também nas suas redes. Então, assim, eu sei que a sua agenda é super corrida, mas super obrigado de ter reservado esse tempinho para estar aqui com a gente. Mari, a gente começa esse papo aqui sempre, só para a gente introduzir ali o assunto, falando um pouco de como a literatura chegou em você, né? Como que a literatura bateu aí na sua porta, ou foi o contrário? Pois é difícil a gente saber, né? Eu não era uma criança, assim, bem novinha, não era uma criança leitora, né? Eu comecei a escrever antes de me apaixonar por ler. Meu pai até brincava, né? Ele ficava insistindo, não, mas você tem que ler, que ganhando repertório de leitura que você vira uma escritora melhor. E eu falava que eu não tinha tempo, porque eu precisava escrever minhas próprias histórias e não ficar consumindo a dos outros, né? Então, quando eu tinha uns 8 anos, eu fazia muitas crônicas, contos, textinhos divertidos ou muito dramáticos, né? Que eu sou bem dramática. E era uma coisa de fruição familiar mesmo, e levava na escola. Desde do pré, assim, no momento que a gente aprendeu a escrever, eu já me fascinei com a criação de ficção, né? De construir ali, de amalgamar linguagem com enredo, uma coisa que me deixou muito fascinada. E aí começou a virar uma coisa também de autoestima, né? Como a criança, eu não era um brilho estético, né? Nos padrões aí da infância. Então, os elogios que eu recebia nessa área eram ali meu motor de autoestima. Não era muito popular, não tinha, né? Era bem Maria Carmen nesse sentido, de Se Deus Me Chamar Não Vou. A gente vai falar dela aqui. Então, essa criança que quer ser escritora é bem a minha história. E então, eu entrei por aí. Depois eu comecei a me apaixonar mesmo por leitura também. Começando por estímulos aí da escola, que foi um livrinho que reescrevia os contos de fadas. Eu achei isso muito legal. Fiquei fazendo em casa vários. Depois Memórias de um Burro, que é aquele clássico lá, também amei. Pedro Bandeira, tá? Aí eu fui crescendo e até encontrar Lídia Fagundes Telles na adolescência. Nossa. Fiquei bem apaixonada. E, enfim, aí já virei leitora mesmo. Ficava essa competição do tempo escrita e leitura. Muito bom. E nessa época, mesmo com 8 anos, você já formulava textos, já escrevia, assim, dentro
do que é possível escrever com essa idade, você já tinha, você já conseguia formular textos já, o que é maravilhoso. E foi legal que, como minha família guardou a maioria, não a maioria, mas muitos desses, eu acabei relendo também para composição da Maria Carmen, né? Porque aos 11 eu já tinha textos mais adolescentes, assim, uma coisa que envolvia muita emoção e tal, além da ficção. Então eu usei esse texto para compor a personagem em si, não só a linguagem. E os contos que eu tinha também me ajudaram a pescar ali o que criança usa para parecer ou para forçar uma redação literária, né? Então eu usei bastante meu próprio texto para isso. Muito bom. Bom, como eu falei também, eu vejo que você faz muitas coisas, né? Assim, ao mesmo tempo, né? Produziu muito nos últimos anos, do ponto de vista de escrita, mas também envolvida com muitas outras coisas. Onde você está achando esse tempo para escrever? Olha, então, pior que assim, desde da escrita do É Sempre a Hora da Nossa Morte também, que foi na pandemia, tá muito difícil escrever, porque o trabalho piorou muito, né? Começou a ter a questão virtual, aí misturou virtual com presencial, a defensoria está realmente consumindo muito mais tempo. E Não Fossem as Sílabas do Sábado já estava pronto antes. Então, eu diria que esses últimos 2 anos não foram super produtivos, não. Só que eu também estou participando de muito evento, né? Então, além do trabalho e da tentativa de escrita, eu tenho que comparecer em muitos clubes, que é o retorno mais bacana que a gente tem, né? E participar de lives e tal. Na época da pandemia, um monte de entrevista online e tal. Agora já ficou um pouco mais presencial. Então eu vou tentando inserir aí, mas é um momento que às vezes a pessoa me procura para participar de uma coisa, quando tá chegando nessa coisa eu estou desesperada, porque enfim, o trabalho tá lá, eu tô saindo de última hora, mas eu vou topando e vou me desesperando depois. Eu tô escrevendo faz tempo um romance que ele é bem mais lento, então assim, é férias, fim de semana, quando eu consigo dar uma respirada, aí eu vou conciliar. Eu concilio no caos, né? Não é uma organização, não. Dentro do que sobra, né? Você concilia dentro do que sobra. E pior que é difícil, porque você tem que sair daquela cabeça, né, pragmática do dia a dia, às vezes muito triste também, ou tensa do trabalho. Então não é uma coisa que eu consigo encaixar com facilidade no dia a dia, né? Sim, eu imagino. E aí você falou, a gente citou aqui também da sua formação, que se trabalha hoje na Defensoria Pública. Isso. E o que a Mari aprende e troca? A Mari defensora com a Mari escritora? Eu acho que tanto Defensoria Pública como a carreira de escritora e também leitora, né? Tem muita relação com experimentar o outro, né? Estar muito conectado com histórias muito diversas da sua. Então, ter muita noção do que passa o brasileiro, né? Sim. E de meandros do sofrimento dentro da burocracia ou dentro da família. Enfim, diversas histórias mesmo. Que ainda que eu não traga direto para o meu livro, porque calhou dessas personagens ainda estarem num outro universo social e tal, fica em mim, né? Como noção de humanidade. E na Aurora, Não É Sempre a Hora da Nossa Morte, também tem assistente social, que também tem a ver com o meu trabalho. Sim. No Não Fossem as Sílabas do Sábado, tem um subenredo jurídico ali, que veio muito das minhas experiências diárias ali com audiências de família. Demais. Né, aquela coisa de massa, de família, que é, né, o que é a maioria das audiências. Enfim, então tem esse diálogo. Eu acredito que possa ter um dia um livro explicitamente mesmo de judiciário, mas ainda não tive romance, você tá falando romance, então contos, mas enfim, legal. não tive ainda essa super motivação, mas eu acho que vai acontecer. Mas eu acho que o diálogo é constante, né? Legal, muito bom. E quem lhe inspira a escrever hoje? Quem? Nossa, eu acho que é uma coisa natural minha. Eu não conseguiria imaginar não fazer isso, né? Seria uma tragédia pra minha vida, simplesmente ter parado de escrever. Então, é muito mais uma questão de motivação, de parar todo o resto, né, em determinadas horas, não aderir, por exemplo, a uma festa, né, a um sábado de amigos e tal, e deixar o pessoal sair, ficar em casa, tentar focar, tentar me conectar, tal. Então, assim, tem que ter essa força de vontade inicial, mas uma vez que eu estou fazendo, é dolorido, mas é prazeroso, né? Então não preciso exatamente de uma motivação para escrever, mas para começar, né? Para não fazer o resto, porque eu sou uma pessoa que se ilude muito quanto à possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazer escolhas, conseguir fazer tudo. Então eu quero ver os amigos, quero ter o lazer, assistir um filme, fazer tudo e escrever. E a vida tá me mostrando que eu vou ter que fazer essas escolhas. Sim, né? Muito bom. Você tocou num ponto ótimo, porque acho que todo mundo tem curiosidade, assim.
entender, até porque assim, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso depois, mais especificamente, mas os escritores hoje sempre, né, é difícil alguém que vive só da escrita, né, em geral tem a profissão X, sim, e infelizmente, né, a gente tem que ainda conviver com isso, mas... E aí, o que eu ia te perguntar é, você falou, tem que ter a disciplina, obviamente que tem que ter a disciplina, mas ao mesmo tempo que sim, tem que ter a disciplina, do ponto de vista da escrita, qual é a cobrança? Eu digo assim, você, sei lá, você começou a escrever um romance, né? E eventualmente você tem um tempo para entregar isso, essa obra ela é mais aberta, ou a partir do momento que você fecha com uma editora, você estabelece uma data que você tem que entregar esse trabalho, e aí sim você tem que fazer um backwards schedule, sabe, para poder trabalhar. Eu nunca tive esses contratos de adiantamento nesse sentido, né? Então, na verdade, a editora está lá esperando algum dia eu apresentar um trabalho. Eu acho que a cobrança é muito mais interna, de sentir que eu posso estar perdendo timing, perdendo o tempo mesmo, né? Como pensaria minhas personagens, perdendo tempo de vida mesmo, ficando mais próxima da morte sem produzir. Então eu tenho essa ansiedade interior, assim, que não vem de cobranças externas. Claro que o pessoal pergunta, mas é uma pergunta que é estimulante, né? Como quem quer mais livros meus, é sempre uma honra receber esse tipo de cobrança. Eu acho que quem cobra mais sou eu mesmo. Nunca tive essa relação editorial de adiantamento. Acho até legal, vejo nos filmes, né? Me parece uma coisa mais de estrangeiros. Ou talvez de livros de uma produção mais, ou talvez infanto-juvenil, ou imensas editoras, tal. Eu não passei por isso. Sim, legal. E sim, entendo que não tenha a janela da cobrança, porque você não assumiu um compromisso ali exatamente com a entrega. Mas tem uma cobrança... em você mesma, de não ter um hiato muito grande entre uma obra e outra? Ou até de não esse espaço também não criar um hiato entre você e a sua audiência, sabe? Eu acho que seria interessante realmente não deixar... Enquanto as pessoas estão lendo os livros e querendo o próximo, é um momento importante de você apresentar, né, uma nova história e não ser esquecida de repente, né? Mas eu acho que eu nem penso tanto por aí. Eu sempre fico pensando mesmo no tempo que eu estou passando sem produção por mim mesma. Acho que eu só vou pular um ano por enquanto, né? O primeiro ano que eu vou pular sem publicar, que vai ser 2023. Não sei se no ano que vem já vou apresentar, mas ainda acho que está um tempo bem curto entre uma publicação e outra. Eu fiquei muito impressionado com a sequência que você fez aí desses 3 livros que estão aqui na minha frente, né? Que a gente vai falar deles mais especificamente. Mas eu fiquei muito impressionado. Você fez uma carreirinha ali importante, né? Muito legal. E aí, falando do ponto de vista da escrita, tem muita gente, né, que acompanha os nossos conteúdos, gente que está escrevendo, né? Ou que já publicou alguma coisa, ou que planeja, ou que está com alguma obra pronta e está reescrevendo, reestudando para poder publicar, ou esperando eventualmente uma editora para publicar. Que dica que você dá aí para quem tá nesse momento de escrita, já olhando aí por esse estágio aí que você já passou, assim, o que eu quero dizer é, para mim hoje você é uma escritora consolidada, você não é uma escritora de um livro só, você, né? Então assim, para mim você tem uma carreira já na escrita, sem dúvida. E eu acho que é o que muita gente fica se perguntando, será que você é escritor de uma obra só? Que caminho que eu tenho que trilhar ali para de fato olhar para trás e falar, cara, eu não tenho um livro, eu tenho alguns livros, eu tenho uma obra, né? Eu não tenho um livro. Eu acho que quanto a essa angústia da própria produção, eu não sei se eu poderia ter alguma dica, porque eu nunca tive dúvidas, né? Assim, como produzir muito, desde muito pequena, a permanência na escrita não era uma questão para mim. O que me afligia era a sensação de que talvez eu nunca conseguisse ser formalmente, né, chanceladamente uma escritora. Isso era um pesadelo que eu acho que é comum e deve assombrar muita gente, não tem como garantir. Eu mesma às vezes não acredito que deu certo. E eu mas tentei, tá dando, tá? Você me diz. Eu tentei muitas coisas antes de conseguir entrar na Nós, então eu tive uma acolhida muito boa em editora pequena, a Quintal Edições, que só publica mulheres lá de Minas. Acolheu Fadas e Copos com muito amor, nossa, foi super dedicação.
E aí só tem a limitação da editora pequena, né? Que não tem distribuição, não tem, né, não é divulgado. Então, acaba que eu continuei publicando para amigos e com um pouquinho mais de pulverização, né? Então foi um passinho além das outras publicações. Mas eu acho que tem que seguir, tem que ir indo fazer isso, né? Nas editoras que ainda tem a porta aberta, que conseguem ler originais, assim, de fora, porque a procura é muito alta, né? As editoras acabam precisando de uma curadoria mesmo, senão elas não têm como receber. E participei de oficinas muito. Eu acho que a oficina é um caminho muito bom. Não digo nem para aprender a escrever, tal, mas para estimular e conhecer pessoas, né? Estar sempre envolvido ali com pessoas que estão com a mesma busca que a tua. Discutindo as mesmas dores, né? E às vezes acaba participando de eventos e vai conhecendo. O próprio professor pode ser um escritor que tenha, né, ali um projeto para você. Então, acho que se permanecer ativo ali, tanto produzindo como buscando contatos. Não contato do ponto de vista, assim, interesseiro, pragmático, mas estar ali acompanhado mesmo, né? Eu fiz grandes amizades em oficinas literárias, então eu acabei agregando também a minha vida social e afetiva com pessoas que têm o mesmo interesse que eu. Muito bom, muito bom. Tá tendo bastante, né? São várias oficinas e a gente vê gente do Brasil inteiro. Eu acho que a parte boa agora é, né, a pandemia, ao menos isso trouxe de bom pra gente, que é essa conexão online, do online. Então, você vê até fronteiras, né? Então, assim, não é mais uma questão, sei lá, eu tô fazendo uma oficina que, na verdade, para mim é muito mais uma oficina de escuta, que é uma oficina que o Itamar está fazendo agora, o Itamar Vieira Júnior. Cara, e tem gente do Brasil inteiro, literalmente, assim, tem um grupo de mais ou menos umas 35 pessoas e tem gente do Brasil inteiro, porque é online, e aí é permitido. E acho que eu vou até além, né? Porque tem as oficinas com os escritores estrangeiros. Muitos deles que eu sigo e eu vejo eles anunciando. Então, assim, se for o caso, poderia fazer com escritor português, com escritor inglês, né? Americano, tailandês, enfim, o que surgisse. Então, isso é muito legal. E eu vejo muito, assim, muito interesse do pessoal da escrita querendo, né, aprimorar conhecimento, melhorar network e tudo, com esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. É um espaço muito rico. Sim, sem dúvida. De muita troca, muito bom mesmo. Eu ia te perguntar, o seu livro É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém? Foi um dos finalistas do Jabuti 2022, né? Merecidamente. E eu queria te perguntar em cima disso, qual a importância dos prêmios, assim, para você e para sua obra? Eu acho que a gente sempre fica procurando mais chancelas, né? Pelo menos eu sou uma pessoa insegura, eu sempre fico procurando estar... Eu já tinha chancela de público, né? Não precisaria, do ponto de vista de vendas e distribuição, estava tudo super garantido. Eu nem sei se há um impacto de números. Claro que eu não ganhei um prêmio, né? Eu fiquei em finalista de 2, 3. Eu acho que isso fez com que eu aparecesse em algumas listas midiáticas, que talvez não fossem voltar os olhos para autores assim mais contemporâneos novos, né, de certa forma. E tem pessoas leitores que são ativamente, né, interessados nas curadorias feitas pelos prêmios, que para mim são só novas curadorias, né? Tem as curadorias das revistas, dos próprios Instagrammers, enfim, cada um tem... São curadorias a mais, essas um pouco mais relevantes do ponto de vista formal. Então, acho que estar nessas listas, para mim, ainda é muito relevante. Quase um reconhecimento de que aquelas 3, 4 pessoas me consideraram ali um dos livros mais importantes do ano no Brasil. Acho que isso é muito legal. Ninguém tem como questionar isso. Exato. Eu acho que não estar também não quer dizer nada, porque realmente é uma confluência de opiniões, de como aquele livro bateu naquela pessoa. Então, enfim, claro que não estar também não quer dizer nada deletério aquele livro. Exato. Mas estar é sempre uma divulgação para outros lugares e um reconhecimento de às vezes, uma pessoa que quer
divulgar a literatura e não sabe muito bem por onde começar, e é uma curadoria possível, né? Ir lá nas listas dos últimos anos e tal. Sim. Não, e até porque é uma curadoria, né, que afunila demais, né? Então, você pegar aí... o seu livro estava entre os 5 finalistas. Acho que foi entre os 10. Entre os 10. Afinalou para 5. Então, assim, é um afunilamento muito grande. Assim, quantas obras, eventualmente, tão boas quanto, não necessariamente estão nesse filtro, né? E aí eu queria pegar esse gancho, porque os 5 finalistas do Jabuti 2022 foram 5 mulheres, né? O que é muito bacana. E aí eu queria te perguntar, a gente até estava conversando offline um pouquinho antes de começar o nosso papo aqui, o quanto ainda o mercado de leitores ainda é um mercado muito influenciado, né? Muito ali, tem uma participação muito grande das mulheres, do universo feminino, né? O que não é uma verdade diretamente ou na mesma proporção para a escrita. Ainda, né? Ainda tem muitos homens ainda na escrita. Publicados, né, a mais, a gente ainda não sabe que nível de igualdade a gente atingiu aí no mercado editorial em si e na busca das próprias leitoras por diversidade ali nas leituras, né, porque foi bombardeado aí autores homens durante diria que séculos, né? Então, inclusive lá eu fui ao Fólio, né, um festival de Óbidos, e falávamos eu e mais 2 autoras da Nós, né? Numa livraria ali, foi super legal. Sim. Inclusive a Luísa Romão estava presente, a Helena. A Luísa ganhou o livro do ano no Jabuti, enfim, mas na época a gente ainda estava de finalista. E a conversa estava super rolando e tal, e no final uma pessoa da plateia que tinha chegado ali por acaso, com uma criancinha, inclusive pendurada ali, subia e descia dela, começou a falar que ela estava muito comovida pela nossa mesa, porque ela percebeu ao longo dos últimos tempos que ela foi leitora a vida toda, leitora ávida, e por ter lido homens prioritariamente a vida toda, ela sentiu que talvez a visão de mulher que a constituiu, que a formou, era masculina, era vinda de olhares masculinos. Total. E que aí o papel que ela talvez exercesse ali, tudo que ela se fundou, porque por ler demais, né? Assim, não que possa ser, eu nunca leio demais, mas enfim. E aí ela estava um pouco apavorada com isso, começou até uma choradeira ali. E, enfim, foi legal ver isso, que não é nenhuma questão de, sei lá, de política, só vamos escolher mais mulheres. Não, mas às vezes as autoras mulheres podem vir a estar trazendo temas que os homens antes não estavam, ou então por vieses ali, olhares mais íntimos àquelas histórias. Eu não acho que é impossível, né? Um homem escreveu um excelente livro da perspectiva de uma personagem feminina. Sim. Só que esse cara tem que ser realmente muito bom. E tem que ser, tem que ser muito sensível, né? Sim, um exercício de se colocar ali, de observar. Ele tem que passar a vida observando aquela personagem dele, né? E para também ser fiel e ser honesto naquele retrato, né? Da mesma forma a mulher que vai fazer um homem, mas enfim, como personagens masculinos aí já povoam a literatura há muito tempo, eu tô focando nesses, nas mulheres. Então, tudo é possível, mas a escolha de uma autora mulher provavelmente já vai te conduzir a questões ali de maternidade ou questões de problemas que a gente enfrenta que talvez tenham faltado nos livros de autores homens durante todos os últimos anos. Sem dúvida. Que boa parte deles, inclusive os clássicos, né? Você vê cenas de... Você vê que talvez não é nem tão intencional, mas é cultural, né? O cara traz ali coisas, situações que você fala... Sei lá, dando exemplo aqui de 100 Anos de Solidão, né? O Zé Arcádio sai... A mãe, a Úrsula, sai para ir atrás do Zé Arcádio, filho, né? Que ficou 6 meses fora. E o pai tem uma fala que ele fala: e enquanto ela ficou fora, eu fiquei 6 meses fazendo o trabalho da mãe, cuidando do bebê. Ou seja, é uma leitura absolutamente machista num puta clássico, né? Que é maravilhoso em muitas outras formas, mas você vê que é uma coisa que está enraizada ali, né? Pois é, e as mulheres, por lerem mais, talvez, né? Já estão acostumadas também a absorver os personagens homens e a ter essa empatia com eles, a viver esse universo que os autores normalmente trazem.
E às vezes os nossos livros vão ficando só entre nós, porque o homem não está acostumado. Ele quer a história do cara que vai lá atrás do pai. Ele não quer muito saber o sofrimento de um puerpério imbricado em detalhes íntimos, tal. Então, porque ele não está acostumado a receber esse tipo de enredo, né? Sim. Então, por isso que a gente ainda tem um caminho aí. Caminho longo, né? E até para falar desse caminho, eu queria puxar 2 outros grupos aqui, eu queria ver sua opinião. Assim, e com relação à escrita negra, no geral, mas principalmente mulheres, e LGBTQIA+, assim, existe uma invisibilidade desses grupos do ponto de vista da escrita, eu digo da indústria, acreditar, dessas pessoas estarem mais presentes em eventos, em mesas de leituras e etc. Eu acho que vai variando. Dentro das bolhas, né, há um cuidado de descobrir novos autores e de estar ali, às vezes até de fazer eventos nichados para esses tipos de literatura, como se também não fosse a literatura universal, né? Então eu tenho uma preocupação dos 2 lados, né? Também de transformar a literatura de mulheres negras em literatura de mulheres negras e LGBT. Então não, são literaturas. A gente só precisa ter o cuidado de selecionar nas suas estantes para manter a diversidade e principalmente a editora saber olhar para essas produções e publicar da mesma forma que vem publicando também cada vez mais mulheres no geral. Eu não sei dizer, né, foge a minha alçada sem saber se houve uma abertura muito maior no mercado editorial, porque estímulo há, né, muito se fala nisso e muito se busca. Principalmente dentro do Brasil, eu não sei se eu estou vendo tantos autores assim. Claro, está surgindo, tem prêmio, teve né, vários prêmios que escolheram autores e autoras negras. Mas eu acho que como o caminho é muito longo também, né? Então, talvez uma curadoria que traga, né, mais estímulo ainda para os leitores, mais exemplos para a gente ir atrás. Sim. Focada nisso vai ser legal, mas também sem nichar, né? Sem ficar falando o tempo todo que é uma leitura, como se não pudesse ser o mesmo livro que eu escrevi, assim, só que por uma autora negra, e não precisa, ela não precisa falar disso também, ela não é obrigada a ficar falando disso, né? Acho que tem vários temas aí que afligem as autoras também nessa cobrança de precisar estar antenada, engajada. Ela só quer ser uma autora, como todas, sem né? dúvida. Então mas ela precisa ser lida também. Ela não pode não ser publicada porque ela está ali esquecida pela sociedade. Então eu falei e não respondi, mas eu acredito que, enfim... Não, mas acho que para mim ficou claro assim, o seu racional. O que eu entendi, pelo menos, tipo, sim, sabemos que tem uma barreira, né? Mas sabemos que estamos preocupados com ela e olhando para ela, assim. Eu concordo com você, eu também não tenho números para defender isso, mas a sensação que eu tenho é que eu tenho visto mais. Tenho visto mais obras, eu tenho visto mais a própria imprensa falando desses autores, dessas obras e tudo. Então eu acho que tem um caminho aí, sabe? Tá se abrindo, as pessoas estão olhando para isso. E é o que você falou, assim, eu acho que é importante olhar do ponto de vista social, assim, sabe? De como que vai ser abertas as portas para essas pessoas e não necessariamente sobre o conteúdo, né? Às vezes também tem a preocupação ainda anterior, que é se essa galera tá marginalizada desde a infância, tá faltando também respaldo para que escrevam também os livros. Lógico que tem um monte de autor aí escrevendo sem conseguir ser publicado, mas tem outros talentos se perdendo antes. Então, assim, o problema é muito grande. Não adianta só a gente visibilizar ali nas nossas bolhas, né? Tem uma coisa muito anterior que precisa lutar o tempo todo, né? Seja de cotas, seja escolas melhores e tudo mais. Então, assim, tem muita marginalização até a gente chegar na editora, né? Mas, suprido isso, também temos os caminhos fechados em editoras e que estão, eu acho, que se abrindo mais. Muito bom. Suporte também, né, Mari? Durante a fase escolar também dessas pessoas, né? Já dando ali algum tipo de suporte psicológico, enfim, o que for necessário, né? A outra coisa que eu ia te perguntar dá para viver de literatura no Brasil? Acho que depende também do que você quer dizer com viver de literatura. Eu acho que raramente o escritor só escreve, né? Então, a participação em eventos e diversas oficinas, ele vai ficar moído de trabalhar com coisas ligadas ao livro.
É possível, também depende do padrão de vida que a pessoa quer manter. Então, assim, eu sei que tem pessoas até do slam que estão fazendo maior parte da renda ligada à poesia, a declamações, e aos trabalhos, projetos e tal. Então, assim, é possível. Eu acho que só tem que rebolar, né? E também não sei se é muito bom, porque eu acho que se a minha vida, na manutenção da minha subsistência, dependesse de publicações, talvez eu estivesse indo para algum outro caminho, porque no Brasil depende de se você estiver escrevendo literatura contemporânea, de determinado gênero, de determinada forma, a sua venda é limitada. Né? Não tem como você atingir um número de vendas popular, né? Então, pode ser que isso conduza a sua literatura para outro caminho, se você depender demais dela, né? Sim. E você acha que se você tendo a literatura não sendo aí a primeira opção de renda, vamos dizer assim, a escrita, você fica mais livre para criar? Eu acho que sim. Ao mesmo tempo, mais livre para não criar, o que pode ser um problema. Mas ela fica ali moldada por outras angústias, né? Lógico que a gente fica preocupado em ser aceito, em ser lido. Então, pode ser que a gente acabe cedendo para coisas que nem era o que a gente queria escrever. Mas é diferente de você precisar mesmo de, no fim do mês, fazer uma conta do que chegou, do quanto foi suas vendas e tudo mais, né? Então, tem essa liberdade de quem consegue trabalhar também, manter os dois empregos aí. Exato. Queria falar um pouquinho, eu tenho observado, obviamente que a gente tem bastante a questão dos calhamaços, né? Hoje um dos livros, sei lá, mais falado aí nas redes sociais é Uma Vida Simples, né? Que é um livro de 700 páginas, que eu estou vendo, inclusive, nas redes sociais, muitos jovens lendo esse calhamaço, o que é muito legal. Mas também tenho visto bastante a questão de livros menores. Nesse caso, tamanho é documento? Olha, eu não sei, eu sou uma leitora de livros mais curtos mesmo. Eu não tenho esse apego de passar, assim, até por não ter tanto tempo de leitura, de passar 3, 4 meses da minha vida dedicada a um livro só, a não ser que seja realmente uma coisa já tão validada, que faça tanto sentido na minha trajetória no momento, que eu vou me dedicar, vai ser quase um projeto a leitura desse livro, né? E eu acho que porque as histórias também, com a concisão, traz alguma coisa de boa na literatura, né? Não extrapolar, não tentar contemplar um personagem em absolutamente todos os aspectos da vida dele, a ponto de livro ir ficando cada vez mais longo, pode ser um mérito também. Porque você tem um recorte mais preciso, a arte se aprimora no recorte também. Tolher ali excessos é uma parte da revisão boa de um livro. Então, eu acho que existe um limite ali de um livro, com as exceções já consagradas, mas eu prefiro leituras mais curtas. E também não acho que é um problema um livro ter, por exemplo, Se Deus Me Chamar Não Vou, é um livro curtinho. Sim. Que eu acho que tem tudo a ver com um livro produzido por uma menina de 11 anos e contemplando ali o cenário de 1 ano da vida dela. É um tamanho legal para você viver com ela esse tempo, né? Então, acho que cada livro tem o seu tamanho também, né? Necessário. Não quer dizer que o autor não teve fôlego, necessariamente. É outra questão, né? Muitas vezes é proposital, né? Sim. Assim, o tamanho com a história que você quer contar, até para ele não ficar cheio de coisas que às vezes estão soltando, né? Tá soltando ali do que você quer compor, né? Do geralzão. Mari, a gente tem um quadro aqui que a gente chama ele de 3Es. Para indicar livro, tá? Porque as pessoas adoram quando a gente indica livro aqui, obras, enfim. As pessoas amam pegar referência e tudo. A gente chama ele de 3Es porque é um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Eita! Conta pra gente aí, para enaltecer. Que livro que você enaltece? Ai, pode ser autora, assim? Pode ser autor, e se você quiser citar a obra também. Eu me apaixonei perdidamente pela Elvira Vinha nos últimos anos, assim, na última década, vai. Foi uma perda muito, lamentável para a literatura nacional. Eu acho que ela deveria estar muito mais lida do que ela é, embora ela já seja bem consagrada, né? Então eu leria tudo dela, toda a produção adulta. Nunca conheci nenhum dos juvenis dela, devem ser bem interessantes também.
infantis, acho. Mas eu nem sei se eu indicaria um só, porque eu realmente amei todos. Mas Vamos indicar a obra. A obra, mas enfim, teve o Por Escrito, que foi premiado, que acho que foi por ele que eu conheci. Então, tá aí um valor de prêmio literário. Eu conheci a Elvira ao procurar os ganhadores de algum prêmio, acho que foi Oceanos. Maravilhoso. Tempos atrás. Então tem o Por Escrito, tem o Nada a Dizer. São livros mais curtos, né? O Nada a Dizer é mais curtinho, para quem quer começar. 6 em Ponta, curtinho também. Que mais? A outra pergunta? O outro é para emprestar. Para emprestar. Olha, que emprestar é meio que uma coisa que você quer agradar gostos muito, né, diversos, né? E pode ser para mãe, pode ser para prima, pessoa que não lê muito. Então, exato. Talvez o que eu tenho emprestado muito e arriscando assim é o Primeiro Homem Mau da Miranda July. Não li ainda, já tá anotado aqui. É bem legal. Eu gosto muito dela como cineasta também. Inclusive, há boatos de que o quadro do pôster do livro do Não Fossem as Sílabas do Sábado é o filme dela. Eu, Você e Todos Nós. Então, acho que eu iria. Agora, Esquecível... Ai, gente... eu sou ruim de falar mal também, assim. Principalmente não sozinha em casa. Mas às vezes é um livro ou uma obra que não se conectou com você, que não necessariamente precisa, que é ruim. Eu lembro que eu fiquei surpresa com a qualidade de alguns livros do Milan Kundera, porque eu amava o Insustentável Leveza do Ser, né, aquele livro que você lê na adolescência e fica arrebatado. O livro do Riso do Esquecimento. Depois eu comecei a ler outros dele e fiquei muito chocada assim, da diferença de qualidade. Fiquei bem frustrada. Acho que foi a Insignificância, achei muito ruim, achei insignificante mesmo. E mesmo os de contos, Risíveis Amores... Título já sugere. Né? Enfim, então eu esqueceria boa parte do Milan Kundera, embora eu ame a outra parte. Boa, muito bom. Bom, agora eu queria... falar um pouquinho dos seus 3 livros que tá aqui. Eu já li os 3, eu amo de paixão, sou fã, já fiz vídeo, TikTok, Instagram e tudo, falando dos seus livros e muito bem aceitos. As pessoas gostam muito do seu trabalho, de verdade. Tô falando porque eu recebo isso das pessoas a partir do momento que eu faço um vídeo ou que eu faço um post falando de da sua obra aí. E aí eu queria começar a falar do Se Deus Me Chamar Eu Não Vou, que a gente até citou algumas coisas dele aqui, né? Que ele retrata a história, né? Ele é escrito por uma criança, a Maria Carmen, de 11 anos. Pode contar um pouquinho dele aí pra gente? A Maria Carmen veio muito fácil para mim. Eu fui escrever um exercício para soltar a criatividade, mesmo que era para ser uma criança de 7 anos. Mas assim que eu comecei, eu percebi que tinha essa criança de 11, na verdade, e que ela estava só esperando eu deixar. E foi muito fluido, porque também tinha esse meu histórico de leitura, de escritas da minha própria infância. Os 11 anos são uma fase da minha vida que eu guardei demais na memória. Não, eu ia te perguntar isso, assim, qual que é a relação dessa história com a sua vida? Era essa fase realmente muito solitária. Com aquela problemática do corpo também de eu ser muito grande, parecer bem mais velha do que os amigos, não conseguia nem caber nas mesmas roupas infantis, assim, então eu me sentia como a Maria Carmen, ocupando aquele espaço que não tinha direito, tinha uma gordofobia ali também da 4ª, 5ª série da época. Então, era uma fase, e tem aquela coisa também da própria Maria Carmen, de querer entender muito mais do que dá para entender, então se sente meio afogada ali em questionamentos, não aqueles questionamentos clássicos que a gente imagina para a infância, mas um questionamento que não consegue nem se formular, de tanta angústia que é. Exato. Que ela fica pensando se ela vai dar certo, né, que ela ouve os adultos, todas as frases de adultos que são meio exóticas, que a gente nem presta atenção, o próprio Deus chamou. Ela vai, né, ser arrebatada de alguma forma, porque ela tá o tempo todo pensando em problemas, né, e com medo de coisas que ela não compreende. E como foi para você fazer essa volta da escrita para uma menina de 11 anos depois de adulta? Porque se escrever quando tem 11 anos... Ok, mas como é voltar e dar voz a uma menina depois da Mari, que já passou por tanta coisa, que já tá numa outra fase de vida e tudo? O pior é a linguagem, né? Porque você tem que tolher muita coisa que já faz parte da redação de um adulto.
E também da escrita, né? De uma escritora adulta. Você quer, às vezes tem coisa que você quer falar mais, né? E aí é importante lembrar. Claro que ela é uma criança não muito comum, uma criança que quer ser escritora, que, portanto, trabalha demais a linguagem, pensa nisso o tempo todo, é leitora, tem aquele viés que não é de uma criança qualquer, é uma criança, essa criança, né? É a Maria Carmen. Mas foi, assim, um exercício mesmo de caber, né? De caber nessa criança. Tudo que eu lembrasse e tentar voltar, regredir no primeiro espanto das coisas, né? Não deixar aquela maturidade... e resgatar também aqueles pavores que talvez estivessem parecendo superados, né? Tanto que tem muita gente que leu e me procurou depois para dizer que relembrou coisas que não lembrava mesmo. Que voltou ali naquela fase que recalcou. Não tinha se dado conta, na verdade, né? Então é um exercício gostoso também de lembrança e esquecimento, né? Tentar esquecer o que você passou depois para voltar atrás e lembrar do que ficou apagado. Sim, você trouxe, eu até coloquei entre aspas aqui, tem um trecho que fala: eu acho que existem crianças mais solitárias que os velhos. E eu achei tão interessante isso, porque a gente sempre costuma atribuir muito essa coisa da solidão à velhice, né? Mas existe uma solidão na infância, né? Sim, e a solidão da infância, pelo menos na minha e a que eu coloquei na Maria Carmen, era uma solidão julgada, assim, né? Ela tinha uma sensação de que, como criança, ela deveria estar vivendo a aurora da vida, né? Como os adultos falam. E ela vê os amigos todos juntos, então a solidão dela é quase um defeito, né? Uma coisa diferente do idoso que naturalmente foi perdendo amigos porque morreram, porque foi ficando cansado, não consegue sair de casa, que é muito triste, mas é uma tristeza que você não se julga. Né? Você espera, você espera que o idoso sofra sozinho, né? Na cabeça da criança. E no caso dela, não, ela deveria estar sendo acolhida ali nessa sala de aula e não estava. Então, soma um pouco também a sensação de estar aquém do que deveria e de ser defeituosa, né? Ter um problema de relacionamentos ali. Sim, sem dúvida. Tem até um trecho que da loja, né? Que os clientes entram e saem e ela fica inconformada. Ela retrata aquilo direto pela questão do abandono, né? Tipo, como que eles estão entrando e saindo e nem olham, nem perguntam. E isso eu achei tão maravilhoso isso, porque você fez uma relação ali com a coisa da loja, mas também para a gente pensar sobre a ótica do humano, né? Do quanto você às vezes é esquecido, quantas vezes você é jogado de lado, quantas vezes você olha para as pessoas, mas esse olhar não está sendo recíproco, né? E essa coisa da loja veio para mim porque quando eu era pequena eu tinha esse sonho, eu achava que uma solução para minha solidão seria se meu pai e minha mãe tivessem uma loja. Ah, que demais. De qualquer coisa. Primeiro eu queria uma papelaria, depois eu queria uma banca de jornal. E aí eu fantasiava que eu seria deixada nesse lugar atendendo as pessoas. E aí, ao atender, eu seria a pessoa mais solicitada, né? Assim, eu teria que conversar com muita gente o tempo todo e as pessoas me buscariam por uma coisa que eu sei. Então eu mostraria produtos e tal. Então eu coloquei na Maria Carmen isso já realizado e não sendo efetivo. Porque as pessoas entravam e saíam da loja sem dizer o que queriam e por que não compraram nada, o que faltou, e ela se sentia ainda mais, né, abandonada. Sim, sem dúvida. Mas acho que você traz pontos excelentes aqui pra gente discutir e a gente pensar. Que embora seja escrito por uma criança, ela reflete toda a angústia que de fato muitas vezes acontece nessa fase da vida e que as pessoas não estão olhando muito para isso, né? Muitas vezes até os pais, né, Mari? Não estão olhando para essa... Eu acho que nem precisa de uma negligência especial, assim, a gente está consumido pelo dia a dia e assim, como Maria Carmen também não dava sinais, né, ela era uma solidão interna, ela estava indo super bem na escola, normalmente a escola é um termômetro, né, para quem está na vida corrida. Tem gente que interpretou esses pais como super negligentes, etc. Não era a minha ideia, não. Para mim, eles estavam vivendo a vida normal. E a criança não aborda, né? Ela não vai trazer isso também. Mesmo se ela fosse indagada, tá tudo bem na escola, não é uma pergunta fácil. Exato. Né? Acaba tendo uma solidão que é inerente aos 11 anos. Não tem... Seria utópica uma conexão mãe-filha que não esbarra em nenhuma entrave, né? Exato. Então acaba tendo o espaço só dela mesmo, que ninguém atinge. Sim, sem dúvida.
Vamos falar um pouquinho do Não Fosse Sílabas de Sábado, seu último livro aí, que é esse maravilhoso aqui. Conta um pouquinho dele pra gente, por favor. Eu acho que tanto esse como É Sempre a Hora da Nossa Morte também são livros essencialmente sobre amizade entre mulheres, porque eu acho que é um tema que ainda me norteia muito. A amizade, assim, muito essencial, uma relação que equivaleria a uma família mesmo. E tem um entrave qualquer, seja porque a gente não se dedica à amizade como costumeiramente nos dedicamos às relações conjugais, por exemplo, e elas podem expirar com o tempo, ou podem tomar cada vez mais papéis secundários, e seja no caso da Ana ali uma culpabilização mesmo, que ela projeta nessa nova amizade que surgiu na vida dela, e não percebe o quanto essa relação já progrediu e já é estrutural na vida dela e formou ali uma entidade familiar. Então, acho que o tema é esse, apesar do tema da morte também, do luto e da maternidade solo também, uma maternidade enlutada, né? Exato. Acho que houve esse luto complicado, a Ana não consegue sair dele por muito tempo, barrada ali nessa tragédia súbita na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que porque ele começou já anos depois, as pessoas me falam que ele consegue ser leve, né? Ela tem um humor ali, um exagero de ódio e essa brincadeira também com o processo e tal, que vão trazendo alguns alívios cômicos, talvez, né, pro livro. Mas eu acho que o tema central seria esse. E você fala bastante de perdas, né? Ali você traz também a questão das perdas. E aí, como é que foi escrever isso, assim? Eu digo, final do dia ali, ou final do domingo, que você passou o final de semana escrevendo. Porque, assim, eu acho que você não traz o tema carregado do ponto de vista do sofrimento, a coisa. Mas é um tema pesado, Isso não dá pra... Não tem o que discutir. Eu quero saber, assim, chegou o final de domingo à noite, como que a Mari tava depois de escrever, mergulhada nessa história? Eu acho que mais difícil do que me recuperar da tristeza que eu produzi é entrar num estado capaz de produzi-lo. Boa. Porque eu preciso atingir uma melancolia ali pra estar conectada com a Ana. Então, às vezes, não é nem que eu estivesse radiante de felicidade, mas eu estava num pragmatismo ali fora do mundo dela. Então, essa entrada é mais difícil do que depois eu me consolar que a minha vida não teve aquelas perdas e eu estou em outro local. Né? Mas me lembra um pouco quando eu era pequena e resolvi escrever histórias meio de terror. Eu sempre ficava apavorada, eu tinha que parar no meio e sair. Eu tava com medo da minha própria imaginação, né? Então, não só muito pequena, bom. Adolescente também. Aí eu tinha que parar, acender todas as luzes, eu não podia tinha história que eu não podia escrever sozinha, que tinha que ter gente ao redor, então... Claro que a gente fica super permeado, né? Não é fácil. Mas você ficou com um ponto ótimo. Tem a questão de sair do tema, mas tem a questão de entrar no tema, né? Como que você mergulha ali, de fato, para trazer ali todo o contexto do que precisa ser colocado no papel. E como a Mari, escritora, convive com o tema da morte? É um tema, né? Se Deus me chamar, eu não vou. Não Fosse a Sílaba de Sábado tem permeia esse fio aí também. É sempre a hora da nossa morte, amém. Como que você lida com isso, assim? A Mari pessoa, assim, vamos dizer, indivíduo, com a questão da morte. Isso tem ajudado você a se preparar mais para esse tema, assim? Para esse momento, enfim? Eu acho que não há terapia suficiente pra mim sobre esse tema. Eu me assemelho muito à Aurora, do É Sempre a Hora da Nossa Morte também. Às vezes tem fases piores, fases melhores, nessa sensação de poder precaver, né? Então fica mesmo... sou preocupada demais. Às vezes eu vejo acidentes onde ainda não tem. Então eu tenho essa mentalidade alinhada aí com a Maria Carmen e com a Aurora, no sentido de pensar demais nisso e às vezes me iludir que é possível evitar. Mas enfim, eu tenho tentado pensar cada vez menos e às vezes os livros são uma maneira de eu, né, desovar todo esse pensamento mórbido. E eu acho que tem pessoas que pararam de ler o É Sempre a Hora por medo de desenvolverem pavores a mais do que já tem a vida, e teve muita gente que, ao contrário, por ver o absurdo que é tentar se precaver de tudo,
relaxar um pouco, né? Uhum. Teve gente que os posts foram exatamente nesse sentido, de que legal. eu percebi o absurdo das minhas noias e paranoias, deixar minha filha mais livre, enfim, né? Teve esse caminho também. Então, o livro pode impactar das duas maneiras. Sim. Não, você coloca um trecho que ele fala assim, porque na terra dos mortos também se pode morrer, né? Então, do cemitério, né? Você traz ali tudo que é absurdamente gênio. E por que do título, Mari, não fosse as sílabas de sábado? Porque a hora que eu vi esse título, eu falei, cara, me instigou tanto o título. É um título bom, ele é maravilhoso. E por que dele, assim, nesse contexto? Eu acho que ele é um título bastante ligado à poética do livro, né? Que ela tem a Madalena, a Catarina e a Ana. E a Ana fala muito das suas sílabas, né? Dos outros nomes. De como Madalena acolhe Catarina. E elas duas ali parecem se entender muito. E ela alijada, elas, né, não parece que se conecta. Desde esse óbito aí, ela não consegue estar com as pessoas direito. Então, ela brinca um pouco com essas sílabas. A Madalena é uma professora de português, então tem essa questão da sílaba. E a proparoxítona, que tem essa coisa da queda. E aí, eu acho que tá no inconsciente da gente a música do Chico Buarque mesmo, né? Morreu na contramão atrapalhando o sábado, essa queda no sábado. Então, eu acho que está em algum lugar. Nem pensei nisso, mas depois me ocorreu que acho que tem a ver. Talvez essa coisa da queda num sábado, né? Que é um dia que as pessoas planejam tanto estar juntas e descansar, às vezes, né? Quem pode. E no caso da Ana, ela tinha tantos planos, né? Para aquele sábado. Ela ia revelar uma coisa muito importante para ela. Então, essa interrupção ficou travada nesse sábado, né? Então, acho que esse título brinca com tudo isso. Ah, que legal. E o É Sempre na Hora da Nossa Morte, Amém, você trata bastante a questão também da solidão, né? Você tem alguma identificação pessoal com essa história? Tem alguma coisa semi-biográfico, vamos dizer assim? Eu acho que todos têm, né? Mas nesse livro tem especificamente a Camila amiga, que é a minha amiga Camila mesmo. Então ela ia lendo os capítulos também comigo, era uma brincadeira, porque na minha preocupação sempre fico falando para ela tomar cuidado com as coisas, critico que ela anda de bicicleta, de um jeito que eu acho temerário, mas é eu que acho mesmo, né? As pessoas estão fazendo coisas comuns. Então eu brinquei, um dia ela falou, você precisa escrever um livro em que eu morro de todas as formas que você acha que eu vou morrer, né? Porque é tanto cuidado. Isso ficou na minha cabeça, até vir a questão de maternidade também, de se perguntar o risco todo de se ter um filho, né? Sendo apavorada dessa forma. E eu uni os dois temas, brincando com essas duas Camilas possíveis, né? A filha e a amiga, e também com o protagonismo da Camila na minha vida e esse pavor aí da perda desse papel, né? Sim, eu adorei que o livro conta, né, sobre uma personagem que perde a memória, né, e que ela tem uma filha e a amiga chama Camila. E eu amei isso, porque só por si só ela já traz uma estranheza, já traz uma coisa de esquecimento, né? Porque dificilmente você vai dar o nome da sua filha do que ser o mesmo nome da sua melhor amiga, né? Tipo, Camila amiga e Camila filha. Eu achei genial isso. E as confusões da Aurora, de certa medida, refletem a epígrafe da Ana Martins Marques que eu coloquei, né? Um trechinho do poema dela, que é o que aconteceu, o que não nos aconteceu, tem igual, acho que importância, né? Tem igual importância no poema. Porque, mesmo que tudo que ela narra não tenha ou tenha acontecido, se a gente não sabe, né, o que aconteceu, o que não aconteceu, o importante é que a mente dela chegou nesse medo, nesse pavor e nessa história. Então, de certa forma, isso aconteceu. Ou então as duas amigas idosas picando cebola para torta. Né? Pode ser que elas não tenham vivido isso, mas se ela produziu isso aos 75 anos na cabeça, é porque o vínculo que elas tinham na juventude merecia esse nível, né, de evolução, esse nível de intimidade. Então, são coisas que, acontecendo ou não, aconteceram, né? Sim. E aí, falando especificamente sobre perder a memória, o que a Mari não quer ter esquecido de jeito nenhum quando chegar aos 70 anos, por exemplo? Que eu não quero esquecer? Que você não quer ter esquecido. Uma coisa que você quer ter guardado. Eu sou muito preocupada com essas coisas. Inclusive, quando eu era pequena, eu era obcecada em anotar, porque eu estava sentindo a vida se esvaindo, assim. Cada vez que eu não lembrava o que aconteceu em tal dia. Então, dias medíocres, eu anotava tudo que eu fiz, tipo, diário mesmo. Então, eu acho que eu tenho
tristeza de esquecer o cotidiano, né? Porque a gente precisa esquecer. O cérebro tem um mecanismo necessário para poder seguir guardando informação. Exato. E às vezes eu acordo e penso, cara, esse dia vai ser esquecido. Eu fico muito triste, porque eu acho que não vai ser escolhido pela minha memória para manter esse dia e não ter o poder de decidir também sobre temas quais seriam, né, que guardados. momentos serão guardados e de que forma eles serão guardados. Isso é muito lamentável para mim. Sim. E quando eu era pequena eu tentava fazer coisas assim. Eu cheguei no fim do dia sem nada memorável, eu chutava uma cama, jogava alguma coisa na parede para tentar fazer aquilo ser memorável. De fato foi, porque eu tô lembrando desse dia, inclusive. Mas, enfim, eu acho que a perda do cotidiano na nossa história é triste. Mas é que é muita coisa, o cérebro vai tendo que, tendo que atualizar ali, manter as últimas coisas e tudo. O HD não cabe. Mas eu adorei. Talvez a gente tenha que ter mais post-its, adorei a história do post-it. A gente tá chegando aqui ao final do papo, infelizmente. Tá super gostoso. E a gente tem um quadro aqui, só pra gente fechar, que a gente chama de PPP, a gente chama de Ping Pong Pages, que eu vou falar 4 coisas, aí você me responde em cima disso o que vem primeiro aí na sua mente, tá? Um livro. Ai, meu Deus. As Meninas, Lígia Fagundes Telles. Boa. Um autor. Elvira Vinha. Um personagem. Nossa, veio Cavalo de Fogo na minha cabeça. Então, vou deixar. Foi importante na minha vida. E uma pessoa que fala de literatura para seguir nas redes sociais? Olha, a Tami, acho. Eu sigo tantas. Tem a B de Barbárie, tem a Tami, são tantas tão generosas, dicas, né? Mas, enfim, a Tami foi a primeira que bateu aqui. Então, é Litera Tami, a página dela. Litera Tami, boa. Tá dada a dica aí. Mari, chegamos ao final aqui. Queria demais te agradecer aí pelo papo, pela conversa, pela gentileza de ter vindo até aqui conversar com a gente, conversar sobre sua obra tão importante e parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí. Do ponto de vista da escrita, mas também acho que no geral, de uma forma geral, com as oficinas, com os grupos de leitura, que são tão importantes para a gente manter a literatura viva, né? Manter isso conectado com as pessoas. Então, super, super, super obrigado aí. Eu tenho certeza que as pessoas que estão curtindo, assistindo aqui com a gente, aproveitaram também bastante aí da mesma forma que a gente, ou que eu aproveitei aqui. Que ótimo, obrigadíssima, adorei. Imagina. Eu que agradeço, tá? Foi demais mesmo. E pessoal, super obrigado aí pela audiência, tá? Espero que vocês tenham curtido o episódio aí tanto quanto eu curti aqui em fazer, ter essa conversa maravilhosa aqui com a Mari. Não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, no YouTube, o sininho ali para toda vez que a gente solta episódio novo, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E seguir a gente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. O episódio também fica disponível aí também no Spotify, na Amazon Music, então não deixa de seguir a gente aí, porque a gente está tratando desse tema aí, sempre trazendo pessoas incríveis e queridas, como a gente teve aqui a Mari hoje, para estar conversando desse tema aí de uma forma muito gostosa para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e logo logo a gente vai estar aí com um novo episódio para vocês, tá bom? Um beijo grande, a gente se vê em breve. Beijo!